Olá pessoal, aqui quem fala é Leal e sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o quinto vídeo da série que estou fazendo voltado para produtividade. Caso não tenha assistido aos 4 primeiros vídeos, recomendo assisti-los depois para que você aprenda os conceitos básicos já apresentados, principalmente o último vídeo, que foi sobre o Second Brain. Vou deixar um card para a playlist dos vídeos aqui na descrição. No último vídeo, vimos o conceito do segundo cérebro, ou Second Brain. Vimos que estamos constantemente recebendo muitas informações de vários locais diferentes, vídeos, podcasts, sites, redes sociais, livros, e nosso cérebro não dá conta de tanta informação, precisando assim da criação de um segundo cérebro para que possamos armazenar essas informações e organizá-las. A base dessa técnica do segundo cérebro, criado por Tiago Forte e detalhados no seu livro Building a Second Brain, são os métodos CODE e PARA. Nesse vídeo, vamos focar no primeiro método, o CODE, em que cada letra significa uma etapa do método. C vem de capturar, O vem de organizar, D vem de destilar e E vem de expressar. A primeira etapa do método, que é o capturar, é simplesmente você salvar tudo o que você acha interessante, aquilo que você pode precisar agora ou quem sabe no futuro. Porque um dos intuitos do uso do segundo cérebro é você ajudar o seu eu do futuro para que quando ele precise lá na frente de alguma informação importante, não precise sair pesquisando e procurando tudo de novo. Você tem que deixar já tudo pronto para quando você for precisar dessas informações lá no futuro. Nessa etapa é onde você salva basicamente 2 tipos de informações: algum pensamento ou ideia que lhe ressoa como interessante e as coisas que você pretende ver depois com mais calma. Vou explicar agora cada um. Primeiro, algum pensamento ou ideia que lhe ressoa como interessante. É quando você está fazendo alguma atividade, tipo caminhando, no metrô, e aí vem do nada aquela ideia ou pensamento interessante e o que muitas pessoas fazem nessa hora é simplesmente nada. Elas não anotam em nenhum lugar esse pensamento, pois elas esperam que, quando chegarem em casa no final do dia, vão poder refletir com mais calma sobre aquilo que pensaram durante a caminhada, durante o metrô. Só que não é isso que acontece. A gente chega em casa exausto, cansado, e aquele pensamento ou ideia que tivemos durante o dia simplesmente se perdeu. Às vezes, quando a gente vem lembrar, são dias ou até meses depois. E como reconhecer essas informações que lhe ressoam interessantes? São justamente aquelas que você tem aquela sensação de meio que abrir os olhos, como se estivesse pensando, interessante, isso faz sentido. Ou posso precisar disso depois. Essa frase é importante. Então meio que você sente que aquele trecho do vídeo que você está assistindo é algo legal para se guardar. Aquela fala do podcast, aquele parágrafo do livro. Por isso é importante capturar tudo o que você achar interessante, mesmo que não esteja precisando para agora, mas que você pode precisar algum dia. Pois se você não anotar, a chance de você esquecer daquilo é muito grande. Já a segunda coisa que você deve capturar, que são as coisas que você pretende ver depois com mais calma, parece algo óbvio, mas que as pessoas na maioria das vezes não praticam. Sabe quando você está trabalhando em algo, resolvendo aquela tarefa, e aí você vê que saiu um vídeo novo de um tema importante. Aí você para a tarefa que estava fazendo e começa a assistir ao vídeo. No meio do vídeo que você está assistindo, alguém indicou lá um podcast, e aí você vai lá ouvir o podcast. Aí nesse podcast deixaram na descrição um link para um artigo, aí você vai atrás desse artigo. Quando se dá conta, você passou horas vendo outras coisas que, apesar de serem interessantes, não tinham nada a ver com a tarefa que você estava trabalhando inicialmente, e você acabou deixando ela de lado sem nem perceber. Aí começa a bater aquela sensação de que você está procrastinando, de que não consegue se concentrar durante o dia nas tarefas. Então o ideal é o quê? Se você está trabalhando ou estudando algo e no meio dessa atividade surge algum pensamento ou você vê algo interessante, capture, salve em um local para que você possa acessar depois, mais tarde ou no final de semana, quando você tiver com um tempo livre para processar aquele novo conteúdo, aquele novo pensamento ou aquela nova ideia. Como já disse Tiago Forte, a forma errada de organizar a informação é onde você a encontrou. A forma correta é organizar pelo local que você vai usar essa informação.
Quando você tem uma nova ideia ou descobriu um conteúdo interessante, esse não é o momento adequado para você pensar sobre. É melhor guardar a informação no local fácil de você acessar depois, para em outro momento você aí sim pensar, organizar, raciocinar sobre aquelas novas informações e ideias. Vamos agora para a segunda etapa do método: organizar. Aqui é onde a gente vai organizar as ideias e o material capturado na etapa anterior, classificando-os e colocando nos locais certos para que seja fácil encontrá-los quando precisarmos a qualquer momento, até depois de ter passado meses ou anos. Para isso, precisamos de um sistema de organização consistente, para sempre termos essas informações disponíveis de forma rápida. Aqui é onde surge o método PARA, que é um método focado na organização. Vou deixar para falar dele no próximo vídeo. Seguindo, a terceira etapa do método CODE é o destilar. Nessa etapa é onde vamos pegar as informações e ideias que foram organizadas na etapa anterior e vamos filtrar aqui o que é mais importante. Por exemplo, você encontrou um artigo na internet falando sobre um tema de seu interesse e você capturou esse artigo, copiando e colando no seu aplicativo de anotações. Depois disso, quando você foi ler o artigo, viu que dos 5 parágrafos que ele tinha, uns 2 parágrafos tinham coisas interessantes para serem salvas. As demais eram dispensáveis. Então o correto a se fazer aqui nessa etapa de destilar é salvar apenas esses 2 parágrafos e deixar um link para o artigo original, só para o caso de você precisar retomar o texto completo. E por que isso é importante? Porque imagine que esse assunto você não vai precisar dele agora, certo? Mas que daqui a um ano você por acaso sentiu a necessidade de trabalhar com algo relacionado e aí estava precisando relembrar essas coisas importantes que tinham nesse artigo. Você deixando salvo apenas aqueles 2 parágrafos mais importantes vai facilitar a vida do seu eu futuro, que não vai precisar perder tanto tempo lendo o artigo inteiro novamente. Ele já vai ler direto a parte mais importante. De novo, você tem que sempre pensar no seu futuro. Você precisa deixar as coisas fáceis para o seu futuro, porque você não sabe o momento que vai precisar dessa informação. Imagina precisar dessa informação no meio de uma reunião importante e ter que ler o artigo todinho de novo para relembrar daquele assunto. Complicado, né? Por fim, a última etapa do método é o expressar. Nessa etapa é onde você vai pegar esse conjunto de informações e ideias e transformá-las em algo concreto. Vai expressar para o mundo, seja em forma de um projeto concluído, seja em forma de compartilhamento desse conhecimento. Vou dar agora aqui um exemplo de todas as etapas do método CODE sendo aplicadas. Digamos que você estava indo para o trabalho e viu na rua um cara tocando muito bem um violão, e aquilo lhe chamou bastante a atenção. Surgiu aquela ideia: tá aí, por que eu não aprendo a tocar violão? Como você estava precisando ir para o trabalho, você não tinha tempo para pensar e refletir mais sobre essa nova ideia naquele momento. Então o que você fez? Capturou essa ideia em seu smartphone, colocando em seu aplicativo de anotações o seguinte: procurar como aprender a tocar violão. Aqui você acabou de concluir a primeira etapa do método. Você capturou a ideia para que você não esqueça mais. Para quando você chegar de noite em casa ou no final de semana, ver lá a anotação, procurar como aprender a tocar violão e lembrar: eita, tenho que pesquisar sobre isso para começar esse novo hobby. Você então avançou agora para a segunda etapa. Começou a organizar tudo o que você achava na internet sobre violão, apostilas, vídeos, cursos, e aí passou a colocar tudo em uma pasta chamada violão, que era justamente para não ficar misturado com outros arquivos pessoais, do trabalho ou de outros projetos de sua vida. Você acabou de concluir agora a segunda etapa do método. Organizou todo o material em um local fácil de se achar para sempre que você precisar. Agora chegou a hora de aplicar a terceira etapa do método: destilar aquele conteúdo todo que você salvou na pasta. Muita coisa ali não será tão importante assim, então você começou a salvar alguns trechos da apostila, anotar as partes mais importantes dos vídeos, os tópicos principais do curso, de forma para facilitar sempre que você precisasse tirar uma dúvida e encontrar fácil aquela informação o mais rápido possível.
Isso fez com que você fosse avançando cada vez mais rápido no violão e finalmente aprendeu a tocar sua primeira música. Agora chegou na quarta e última etapa do método, o expressar essa nova habilidade que você desenvolveu. Aí você pega seu violão e resolve mostrar para sua família sua primeira música que você aprendeu a tocar. Então, o vídeo de hoje fica por aqui. No próximo vídeo dessa série de vídeos sobre produtividade, vamos continuar no tema do segundo cérebro, dessa vez conhecendo o método PARA. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, deixem os seus comentários, suas dúvidas e não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que um vídeo novo for postado. Vejo vocês na próxima e tchau!